Oi, pessoal, hoje eu vou fazer tipo um vlog. Eu tenho tantos afazeres, sabe? E em vez de fazer eles, que eu deveria ainda gravar o Waldorf agora, eu vou daqui a pouco. Mas eu pensei assim, nossa, que vontade de fazer um bolo. Aí eu pensei, já sei, vou fazer um bolo e vou gravar. Daí, como a minha casa precisa de uma faxininha básica, porque tipo, hoje é quinta-feira e eu arrumei ela na segunda, então já tá meio assim, bagunçadinha. Eu vou fazer um vídeo bem fechadinho, onde vocês não podem ver nada do caos. Bom, então eu vou começar fazendo o meu bolo. Pra mim, bolo é uma coisa muito básica. Eu sempre penso assim, número de ovos, número de xícara de farinha. Nunca dá errado. Tudo bem, eu sei que existem bolos complexos, que exigem outras proporções de alimentos, mas pra mim dá muito certo assim. Eu só tenho 2 ovos, então eu vou usar eles. Dá uma batidinha no ovo. Eu não vou fazer com batedeira, porque eu não tô com vontade. Então eu tô batendo o ovo assim de uma maneira bem displicente, porque meus bolos dão certo mesmo assim, desculpa. Pego um pouquinho de iogurte, porque o iogurte tem uma acidez bonita que depois trabalha com o fermento, que é básico, e eles juntos fazem... É tipo misturar vinagre com bicarbonato, que dá aquelas explosões lindas. O iogurte faz a mesma função. Ele faz a mesma função que o vinagre, no caso. Então eu boto um pouquinho de iogurte, ó, fica uma coisa bonita demais, bem apetitoso. Venho com o sugar. Essa xícara é meio grande pra ser medida, então vou usar mais ou menos isso aqui dela. Só que o açúcar dá pra usar inteira, porque o açúcar, ele é uma coisa que participa bastante. Aqui eu tô aerando também, ó. Eu vou botar um pouquinho de leite de coco que eu tenho, que eu gosto muito e acho que vai dar um toque. Eu adoro. É muito bom. Aí eu vou botar um pouquinho de leite em pó, só assim pra dar uma gordura. Isso aqui tá farinha de milho, famoso fubá, uma farinha bem fininha. E eu vou colocar quase uma xícara. Pegar uma farinha de trigo branca. E vai ser uma coisa também de farinha. 2 ovos, 2 xícaras de farinha. Misturar. E aí, como eu ainda vou botar o queijo ralado, eu vou botar um pouquinho de leite pra dar uma liquidada. Deixar mais líquida a massa, né? E vou colocar também um azeitinho a olho. Nada demais. O leite também é a olho, tá, amigos? Olha que lindinha ela. Já coloquei uma colher de sopa de fermento químico. Ó, eu tenho isso de queijo ralado na minha casa. E eu vou colocar, eu acho que tudo. Quando eu era criança, eu tava na 4ª série. Isso é 10 anos de idade. Às vezes, esporadicamente, eu fazia xixi na cama. Não era uma coisa que acontecia sempre, mas escapou algumas vezes. E aí, a minha mãe colocou o meu colchão na janela. E eu morava a 2 quadras da minha escola. E naquele bendito dia, a minha professora resolveu passear no bairro. A gente ia passar na frente da casa de uma outra professora, nossa professora de música, que morava perto da minha casa. E a gente passou na casa dela e depois desceu a rua e foi na minha rua. Só que na hora eu tava de boa, eu assim, gente, vamos passar lá em casa, me achando. Só que quando... Só que daí, tá, as pessoas foram indo, a gente passou lá na minha casa. Só que quando eu fui chegando perto da minha casa, eu vi o colchão mijado na janela, que minha mãe tinha colocado na janela pra secar o xixi, né? Eu só ouvi assim, alguém dizendo, olha ali, a Aline mijou na cama. O colchão dela tá na janela. Porque os meus amigos conheciam a minha casa e tudo, e sabiam que era meu quarto ali, né? E aí eu fiquei assim, gente, oi? Jamais isso aconteceria. E tipo, eu querendo morrer, porque eu de fato tinha mijado na cama. E eu tentando assim, tipo, parecer muito assim, tipo, nada a ver. Ai, quem não bota o colchão na janela pra dar uma refrescada, uma respirada? A coincidência do dia bendito que eu resolvo me mijar na 4ª série, com 10 anos, a professora decide passar na frente da minha casa. A minha mãe decide meter o colchão bem na hora. E os meus colegas me desmascaram no primeiro segundo. Bah, não foi fácil.
está o meu bolo, a minha massa. Ela tá uma massa bem assim, robusta, né, devido ao queijo. Eu acho que eu vou botar um nadinha de leite, só pra dar uma xixi. Eu não tenho essa coisa de querer seguir receita, sabe? Eu gosto da emoção. Então eu queria passar pra vocês essa emoção. Ó, agora ficou bom demais. Aí eu vou pegar a minha goiabada cascão, que eu já abri aqui, e vou picar uns quadradinhos, uns bagulhinhos, uns retangulinhos dela. De maneira muito singela. Aqui, ó. Eu vou primeiro cortar de assim, pra deixar mais fino. Ó. Deixei duas bagulhas finas. E agora eu vou cortando assim, tá? Os pedacinhos miúdos pra ter por tudo, né? Acho legal assim, quando fica bem misturado. E, na verdade, o ideal é botar... Eu vou fazer isso. O ideal é botar depois que já tá ali na forma, porque senão, às vezes, fica muita goiabada lá embaixo na forma. E daí carameliza demais, em vez de ficar pelo bolo. Então, eu vou botar algumas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedacinhos. E o resto eu vou enfiando depois que já tá na forma. Fica a dica. Vamos botar na forma. É óbvio que eu untei minha forma. Tcharam! Como eu sou bem loucona, eu ainda botei uns queijos, olha. Mussarela mesmo. Aí eu vou afundando assim. As goiabinhas eu não vou afundar. E tá pronto, eu vou botar no forno. Passei aquele cafezinho gostoso pra acompanhar o bolo. Uou! Mano, não é possível. Socorro, cê é louco. Fica muito top. Nossa, adorei. Ficou bom?